Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante de direito de família e sucessões que gera muitas dúvidas e confusão. Sobre os direitos do cônjuge na herança e no divórcio, especificamente referente ao casamento com separação de bens. Há algumas regras que são diferentes para o divórcio e para a sucessão. Então eu vou explicar aqui como funciona em cada situação. O que o cônjuge tem direito no caso de divórcio e também no caso de falecimento do outro cônjuge. Bom, muitos acreditam que ao adotar o regime da separação de bens, estarão afastando o seu cônjuge da sucessão. Contudo, isso não é bem assim. A confusão se dá porque a regra no divórcio é uma e na sucessão é outra. Inicialmente, é importante esclarecer que há dois tipos de separação de bens, sendo a convencional, que é por livre escolha dos noivos, e a separação legal ou obrigatória, que é determinada pela lei, como por exemplo no casamento de pessoas maiores de 70 anos. Nos dois casos, a regra é a incomunicabilidade dos bens, ou seja, em caso de divórcio, cada um permanece com seus bens particulares. No entanto, essa regra não é absoluta. Tem a súmula 377 do STF que determina que, no regime de separação legal de bens, que é a obrigatória, os bens adquiridos na constância do casamento podem se comunicar desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. Mas e na separação convencional? Bom, existe uma decisão da 4ª turma do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou que é inaplicável a súmula 377 do STF nesse caso, porque a separação de bens ocorreu por livre escolha do casal e não por obrigatoriedade da lei. Eu vou deixar aqui na descrição o link dessa decisão para quem quiser se interessar e queira ler. Então, resumindo, na separação obrigatória, os bens adquiridos na constância do casamento podem se comunicar desde que haja comprovação do esforço comum do casal para a aquisição. Já na separação convencional, não se comunicam, mesmo que haja comprovação do esforço comum na aquisição, devido à vontade das partes. Bom, e no caso da sucessão, que é a morte de um dos cônjuges? Nesse caso, o cônjuge sobrevivente ostenta a situação de herdeiro. Isso significa que ele concorre à herança em igualdade com os descendentes do falecido. Por exemplo, se o cônjuge falecido tinha 2 filhos, o patrimônio será dividido entre os filhos e o cônjuge sobrevivente em partes iguais. Nesse exemplo, então, será em 3 partes iguais. Diferentemente do que aconteceria se o casamento fosse na comunhão parcial de bens, em que o patrimônio seria dividido da seguinte forma: bens adquiridos durante o casamento, metade é do cônjuge sobrevivente e a outra metade divide-se entre os 2 filhos. Se houver bens particulares, adquiridos antes do casamento, por exemplo, seriam divididos por igual entre os 3. Isso significa dizer que o regime de separação convencional de bens tem eficácia acerca da incomunicabilidade dos bens entre os cônjuges durante o casamento e, consequentemente, no divórcio. Mas no falecimento de um deles, a regra será outra, pois o cônjuge sobrevivente terá direito aos bens particulares deixados pelo falecido, na qualidade de herdeiro. Como na separação convencional, os bens adquiridos durante o casamento são considerados particulares de cada um, então o cônjuge sobrevivente terá direito à divisão em concorrência com os herdeiros. No entanto, gente, é importante eu mencionar aqui que existem decisões no sentido de que o cônjuge sobrevivente não ostenta a qualidade de herdeiro, mas isso tem fundamento a depender da situação de cada caso em particular, pois há situações em que existe um pacto antinupcial onde os cônjuges renunciam a esse direito de herança. Então é de suma importância a consulta a um advogado especializado para analisar cada caso em particular. Então, resumindo, vimos que na situação da separação convencional de bens, em caso de divórcio, os bens adquiridos na constância do casamento não se comunicam. Já na separação obrigatória se comunicam, desde que comprovado o esforço comum para a aquisição. Já no caso de sucessão, o cônjuge sobrevivente ostenta a qualidade de herdeiro, portanto, concorre com os filhos na mesma proporção dos bens particulares do cônjuge falecido.
Lembrando que cada caso é único e somente um profissional especializado na área poderá te orientar sobre a sua situação em particular. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido melhor sobre como funciona a divisão de patrimônio no regime da separação de bens, seja em caso de divórcio ou em caso de sucessão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhe com amigos e se inscreva no canal para continuar recebendo mais informações sobre o direito de família e sucessões. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema para futuros vídeos, deixe aqui nos comentários. Até a próxima, tchau, tchau!